Salve, salve galera, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de filosofia, sobe a vinheta e cuida! Jovens, o nosso objeto de estudo hoje é referente à ética medieval. Então, antes de tudo, eu quero que vocês compreendam que quando eu falo sobre filosofia, e filosofia ética acima de tudo, eu preciso moldar o meu perfil ao período que eu tenho em contexto. Por quê? A filosofia ela tem a ver com o contexto da época. A forma de pensar, a forma de agir está relacionada à forma cultural daquele momento histórico. Então, a forma de pensar e agir hoje, ela é um pouco diferente daquela mesma forma de 40 anos atrás, de 70 anos atrás. Porque em períodos diferentes, o modo de pensar, refletir e agir também vai mudando. Então, durante o princípio da ética antiga, que é a clássica grega, a gente percebeu que a visão do pensamento estava muito voltada para o indivíduo. Então, aquele pensamento racional do Sócrates, do próprio Platão, do Aristóteles, esses pensamentos estavam relacionados com a razão, com a espécie de consciente do pensamento, do modo de agir para o indivíduo. No entanto, não obstante, na ética medieval, a filosofia medieval está muito voltada para o que nós chamamos na história de teocentrismo. Teo, igreja, centrismo, no centro. Tudo o que ocorria na sociedade medieval estava intrinsecamente relacionado ao perfil da igreja, às regras da igreja, ao modo de pensar e agir, ao modus operandi da igreja. Então percebam, dentro dessa ética medieval nós temos a igreja no centro. Tudo o que ocorrer, tanto na economia, como também na cultura, no pensamento filosófico, no pensamento ético, vai estar intrinsecamente relacionado à Igreja Católica da época. Então, antes de falarmos especificamente da patrística, da escolástica, que são pensamentos filosóficos e éticos da época medieval, eu quero lembrar a vocês que existem diferenças entre ética e moral. No entanto, as duas andam de mãos dadas. Por exemplo, o que seria a ética? A ética viria a ser o estudo e o pensamento refletindo sobre a moral, sobre os costumes, os valores, as tradições, os regramentos. Então, ética é quando nós utilizamos o pensamento racional sobre algumas condutas morais, sobre a moralidade, sobre as regras. Já a moral são aqueles costumes tradicionais que normalmente a gente segue e a gente acha que é o correto e que é o melhor. São os costumes. E aí, apesar de alguns autores sempre falarem que ética e moral são a mesma coisa, outros acabam diferenciando. No entanto, não é obrigado vocês também diferenciarem, até porque os autores eles acabam mudando. Mas o ponto central é que a ética é a reflexão sobre a moral. A ética é a reflexão sobre os valores e os costumes que normalmente uma sociedade tem. Um exemplo prático bem rápido para a gente entender, e nos colocarmos em questão aqui. Por exemplo, nós temos lá nas sociedades orientais, na Ásia Oriental, como também nos países islâmicos, muçulmanos, a obrigatoriedade pela tradição e pelo consentimento, pelo que eles acham que é ético, de que todas as mulheres devem utilizar a burca, que é aquele mantozinho, aquele véu, podemos dizer assim, que cobre tanto o cabelo como também cobre o rosto. Eles acreditam que isso seria ético e moral, tudo bem? Então, a ética seria o entendimento refletindo sobre aquele valor que para eles é moral seguir esse valor. No entanto, se caso alguma mulher vir a não utilizar a burca por lá, ela seria considerada imoral e seria considerada antiética porque aquela sociedade a adota como cultura e como tradição.
Então, se a mulher não utilizar a burca, ela vai estar ferindo os valores deles. Seria antiético para aquela sociedade. No caso do Brasil, por exemplo, a gente não tem esse costume. Então não é obrigado aqui a mulher utilizar uma burca cobrindo o rosto, o cabelo, até porque para a gente seria ético, permitido e moral não utilizar. Mas para lá, para sociedades orientais islâmicas, é uma obrigatoriedade, inclusive em lei. Inclusive, a própria lei, ela segue a moralidade daquele local em questão. Então, as leis do Brasil são umas, as dos Estados Unidos podem ser diferentes e as das sociedades ocidentais e orientais também mudam na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, porque as leis dependem da moral e da ética daquele povo, daquele período histórico e daquele local em questão. Então, para a gente finalizar, vamos citar mais uma vez que a ética medieval, a filosofia da ética medieval está intrinsecamente muito baseada na ideia de depuração da alma para se chegar ao mundo espiritual. E aqui entramos com o filósofo Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha um pensamento muito parecido com o de Platão, aquele filósofo clássico grego. Platão dizia que existia o mundo das ideias, que seria superior, e o mundo das coisas. E que no mundo das ideias tudo poderia ser perfeito, mas no mundo das coisas tudo era diferenciado e era cheio de defeito. Por quê? Porque o mundo das coisas era o mundo material do ser humano. E o ser humano precisava passar por uma depuração da alma para que ele chegasse até o campo da razão. E aqui o Santo Agostinho fala isso dentro do livre-arbítrio. O Santo Agostinho dizia o seguinte: olha, o ser humano ele é um ser finito, mas os desejos do ser humano são infinitos. Então é por isso que o ser humano acaba pecando, acaba indo para o pecado, porque os seus desejos, eles não são finitos e o ser humano não consegue saciar esses desejos. A única forma de saciá-los seria encontrando a Deus. E aqui entra a cristianização do pensamento filosófico grego. Então, nesse sentido, o Santo Agostinho coloca o que ele chama de ética e filosofia do livre-arbítrio, em que o ser humano ele teria a liberdade para escolher fazer coisas boas ou ruins. As coisas boas seria seguir a Deus, tudo que Deus queria, tudo que a igreja queria. E as coisas ruins seria não seguir as regras da Igreja Católica ou a Deus. Então, livre-arbítrio iria definir, inclusive, a salvação da pessoa. Olha o teocentrismo entrando aqui, né? Deus, ou igreja. Centrismo, no centro. Outra ideia também da Idade Medieval, que seria a ética de São Tomás de Aquino, onde ele se aproxima, inclusive, do Aristóteles, e ele fala o seguinte, que o ser humano só poderia alcançar o bem teórico e a salvação se ele fosse temente a Deus e seguisse as regras, fazendo além das regras a prática, praticando a boa ação. E aqui ele fala que quando o ser humano pratica, ele consegue superar o indivíduo e ele consegue transcender para o mundo espiritual, que seria encontrar a Deus. As filosofias éticas da Idade Medieval são simplesmente a base da Igreja Católica da época. Então é o teocentrismo, é o contexto da Igreja influenciando no modo de pensar, de agir, de refletir, nas regras, nas leis da época. Então assim, aqui nós temos a ética medieval sendo colocada em pauta com o pensamento de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho com o livre-arbítrio. Então, jovens, aqui a gente finaliza o nosso momento aí de discussão, de aula. Caso não tenham compreendido, retornem o vídeo para o início, façam suas anotações, a gente aprende muito mais anotando. Qualquer dúvida, vocês podem estar aqui entrando em contato, tudo bem? Fiquem com Deus e até uma próxima.